Queridos irmãos e irmãs, durante este mês, com esta ênfase especial na Páscoa, eu gostaria de considerar uma série de pregações sobre este tema central da redenção. E hoje abordar a questão da esperança da redenção. E primeiramente começamos com desilusão. E alguns que estão aqui, eu creio, estão desiludidos. Trabalharam durante 30, 40 anos, descontaram, esperavam no final deste tempo de trabalho ter uma pensão de reforma que fosse adequada, mas eis que aquele valor que estariam a pensar tem sido cortado e ano após ano tem havido cortes e mais cortes. É desilusão. Será que a desilusão é muito grande? Para alguns, certamente é. Talvez alguns que estão aqui criaram e educaram filhos durante anos, sacrificaram-se para que eles pudessem ter estudo universitário, pudessem ter um curso e, terminando esse curso, acabam por chegar à conclusão de que não têm um emprego adequado. E às vezes até são como que encorajados a sair do país e a procurar trabalho noutro lugar, noutro país. Desilusão? Certamente alguma coisa que não correspondeu à expectativa. Alguma coisa que estava na vossa mente e depois, quando chega à altura, não se concretiza assim. Penso também naquele marido ou naquela esposa que investiu seriamente no seu casamento, procurando que tudo desse certo, e ao fim de alguns anos, desilusão. Não resultou. Ele ou ela acabou por sair de casa e desfez uma relação de anos. Desilusão, esperança que foi mantida durante tantos anos e que caiu. E agora? Num certo domingo, em Jerusalém, 2 judeus também saíam da cidade para a sua terra, em Emaús, relativamente perto de Jerusalém, e saíram com o coração triste, desiludidos, porque a esperança que mantiveram durante mais de 30 anos não se estava a concretizar. Convido, por isso, a abrirem a Escritura no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, versículos 13 até 21. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Nós esperávamos que fosse ele a remir Israel. A esperança da redenção já durava há mais de 30 anos. E agora saíam de Jerusalém na expectativa de que isso pudesse ter acontecido, com uma tristeza muito grande, com uma desilusão completa. Aquela esperança, na verdade, tinha caído por água abaixo.
Eles esperavam que fosse Jesus que viesse remir Israel. E porquê, meus irmãos? Porque 33 anos antes, aproximadamente, já Zacarias, numa profecia do Senhor, deixou esta esperança no ar. E nós precisamos de ir agora para o início do Evangelho de Lucas, para ver exatamente quando esta esperança foi apresentada ao povo por profecia de Zacarias. Lucas, capítulo 1, versículos 67 até 79. João Batista tinha nascido, o nome dele era apenas João, mas por causa daquilo que veio a ser o seu ministério, e sobretudo a sua grande ênfase em arrependei-vos e sede batizados, João veio a ter o nome de Batista. Mas seu pai, Zacarias, louva ao Senhor nestes termos. Verso 67. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. E esta, meus irmãos, era a esperança que, através de Zacarias, nesta profecia, o povo recebeu. A esperança de que haveria de vir alguém, que o Senhor havia de visitar o seu povo e que traria a redenção. E, meus irmãos, eu gostaria de focar a vossa atenção agora para o versículo 68, quando mostra exatamente aquilo que deveria ser a grande expectativa do povo: visitação. Verso 68 diz: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Visitou e remiu. Zacarias está numa palavra profética, a dizer que isso já aconteceu. Todavia, ainda não estava visível. Todavia, o remidor, o redentor, ainda não tinha vindo à luz. Ainda não tinha encarnado. Jesus ainda estava no ventre de sua mãe Maria. Mas quando Zacarias tem esta palavra, era de facto ato já assumido. Alguma coisa que já estava em processo. Deus já tinha visitado o seu povo e já tinha feito com que todas as profecias do Antigo Testamento relativas à vinda do Messias se estivessem a concretizar. Maria estava grávida já. Dentro de algumas semanas ela iria dar à luz também. E isso era a visitação de Deus ao seu povo. Meus irmãos, no passado Deus visitou o seu povo várias vezes. Mas há uma em particular que naturalmente deixou marcas num povo que estava oprimido, num povo que de certo modo estava completamente destroçado. Um povo que durante anos viveu na escravatura, tendo procurado o pão, tendo procurado suprir a escassez de alimentos, a fome. Através de Jacó, o povo foi para o Egito. 430 anos depois, o povo clamava desesperadamente ao Senhor.
Vamos ver uma breve passagem, tendo uma mão aqui em Lucas, mas considerando em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. O povo já não aguentava mais. Tanta carga, tanta opressão, tanto sofrimento. O povo estava completamente desesperado e o povo começou a clamar ao Senhor. Êxodo, capítulo 3. Desde o início desse capítulo, Deus escolheu um homem que tinha sido educado por Faraó, pelos seus melhores educadores, mas um homem que, na verdade, tinha uma outra ascendência. Não era egípcio, mas era hebreu. Um homem que, a dado passo, se revoltou perante a injustiça que estava a ser criada e que depois Deus chamou para vir a liderar o povo. Porque Deus já estava ouvindo o clamor do povo. Em Êxodo capítulo 3, verso 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Quando nós visitamos alguém que está doente, apercebemos-nos melhor da sua condição, do seu sofrimento, daquilo que se passa com o seu corpo, da fragilidade das suas forças, das suas queixas, dos seus desejos também. Já tenho visitado alguns doentes em que, à partida, eu vou lá com uma palavra de conforto, de ânimo. E os irmãos sabem, eu saio animado, saio encorajado. Porque a pessoa, mesmo estando doente, louva ao Senhor. Mesmo estando doente, tem um espírito animado. Mesmo estando doente, não está abatido ou abatida pela doença, mas está revigorada porque o Senhor está com ela. Ela sabe que o Senhor é o seu confortador, é o consolo, é aquele que segura, mesmo nos momentos da fraqueza ou da angústia. Meus irmãos, é tão bom visitar alguém que, mesmo estando às vezes machucado pelos problemas, não se deixa abater. Alguém que, de certo modo, toma aquelas palavras que nós encontramos no livro de Josué: não temas, tem bom ânimo. Que encontramos nas palavras de Jesus: não temas, eu venci o mundo. No mundo tereis atribulações, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Este povo do Senhor estava no Egito e não tinha bom ânimo. Estava destroçado, estava arrasado, espezinhado na sua honra, na sua dignidade e até na sua relação com Deus. Parece que Deus se tinha distanciado e afastado. E na verdade tinha. Por causa dos múltiplos pecados do povo. Por causa da idolatria. Por causa da revolta que aquele povo tinha para com Deus. Mas chegou um ponto em que esse povo do Senhor sentiu as suas misérias, sentiu os seus erros, sentiu a sua transgressão diante do Senhor e clamou ao Senhor: ó Deus, liberta-me. Ó Deus, restaura-me. Ó Deus, visita-me. E na escrita de Moisés, diz aqui neste versículo que lemos, que o Senhor se condoeu. Que o Senhor tinha decidido visitar o seu povo. Ia ser, com certeza, uma aventura. A saída daquele povo do Egito. Iria ser, com certeza, um tempo de grande sofrimento, de grande angústia. Mas, ao mesmo tempo, de grande esperança também. Porque a redenção traz esperança. Nós sabemos que estamos num momento de sofrimento, seja de doença, seja de ordem financeira, seja de relacionamento, seja daquilo que for. Quando nós temos esperança, então como que as nossas forças se renovam? Como que aquilo que parece que estava esgotado é recuperado. E Deus vai, através de Moisés, liderar aquele povo. Primeiramente, para adorar a Deus no deserto.
mas também e sobretudo para arrancar aquele povo da opressão do Egito e o conduzir a salvo à terra prometida. Essa era a visitação do Senhor. Não foi apenas neste momento que Deus visitou o seu povo em circunstâncias amargas, trágicas, terríveis, mas em outras ocasiões, um pouco mais tarde, anos mais tarde, séculos mais tarde, quando o povo tinha sido repartido por várias terras, as várias tribos foram dispersas de novo, debaixo de um outro império, de Nabucodonosor, da Assíria, de outros. E durante 70 anos o povo esteve no cativeiro. Deus também, depois do povo ter clamado, visitou o seu povo e o trouxe de volta. Mas, meus irmãos, há uma visita particular. E essa visita, de certo modo, pode ser aquela visita para cada um de nós. Será que Deus visita particularmente? Será que Deus visita individualmente? Será que Deus visita você? No livro de Salmos, o Salmo de número 106, versículo 4. Salmo 106. O salmista clamava ao Senhor. Salmo 106. É o versículo 4, mas eu vou começar a leitura no início. Salmo 106. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quem pode referir os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Visita-me com a tua salvação. Você já clamou ao Senhor assim alguma vez? Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando estou doente. Lembra-te de mim quando estou em angústia. Lembra-te de mim quando estou em sofrimento. Lembra-te de mim quando estou triste. Lembra-te de mim quando não tenho emprego. Lembra-te de mim quando parece que os meus inimigos, aqueles que estão à minha volta, conspiram contra mim. Lembra-te de mim, Senhor. Já clamou ao Senhor? Já pediu ao Senhor para se lembrar de si? Mas será que Deus se lembra mesmo? Será que Deus se preocupa com cada um de nós individualmente? Deus tem preocupação por si? Você às vezes pode pensar, mas quem sou eu? Com tantos milhões e milhões neste país, para clamar a este Deus, para que Ele se lembre de mim. Será que Deus alguma vez se preocupa comigo? Que importância tenho eu para Deus? Já se questionou? Você pensa que não é relevante para Deus? Que você não é importante para Deus? O salmista sabia que era pequeno diante de um Deus grande, que poderia ser até insignificante, mas ele sabia que Deus se preocupa com os pequenos. Deus se preocupa individualmente com cada um. E por isso mesmo, ele ora nestes termos: visita-me com a tua salvação. Qual é a sua maior necessidade? Você pode pensar, eu precisava de um emprego, eu preciso de tantas coisas, mas a nossa maior necessidade é e sempre será de ordem espiritual. Porque, meus irmãos, o nosso corpo é passageiro. A nossa vivência aqui pode durar mais anos ou menos anos, mas nós estamos de passagem. Nós precisamos da visita do Senhor para a nossa salvação. Precisamos que o Senhor realmente venha à nossa vida, venha à nossa casa e nos redima. Porque quando o Senhor visita, Ele redime. Quando o Senhor visita o seu povo, Ele traz bênção. Quando o Senhor visita
aqueles que clamam a Ele. A sua tristeza é ultrapassada e transformada em alegria. A sua dor, a sua angústia é suprida. E o Senhor traz o bálsamo, traz o consolo, traz o conforto. Clame ao Senhor para que o visite. Qualquer que seja a sua necessidade, qualquer que seja o seu problema, clame ao Senhor. Agora mesmo aí de onde está. Ó Senhor, visita. Visita-me com o teu Espírito. Ó Senhor, visita-me. Tu sabes a minha necessidade, sabes o meu problema, sabes o meu conflito. Agora, visita-me, Senhor. Deus não é alguém que está tão longe que não esteja aí junto de si e de si, de cada um de nós. Essa é a grandeza de Deus. Um Deus que é omnipresente. Um Deus que está com cada um daqueles que clamam a Ele. Clama ao Senhor agora. E clame por remissão e por salvação. Vamos voltar a Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 68. Naquela oração profética de Zacarias, ele disse: bendito seja o Senhor de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Remissão. E depois, quando chegamos ao verso 69, o seguinte, e diz: e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E no verso 77 diz: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Meus irmãos, juntando estes versículos, nós temos que fazer uma pergunta: o que é que significa remissão? O que é remissão? Literalmente, remissão significa perdão da dívida ou resgate. E nos dias que correm, quando nós ouvimos falar em perdão da dívida, naturalmente que a nossa mente pode ir para os milhões que o nosso país deve. Eu fui à procura de quantos milhões são. E a dívida de Portugal, em março do ano passado, tenho aqui um número que parece um comboio. 212 mil milhões 357 milhões 367 702 euros. São milhões a mais. Mas significa 127% do PIB, Produto Interno Bruto. Significa que, para além dos 100% que nós produzimos, ainda temos que ir buscar mais 27% para pagar. Significa também, meus irmãos, que dividindo este valor por 10 milhões de habitantes, contando então com os bebés, com as crianças, com os inválidos, cada um de nós deve 21.235 euros. Seria bom se esta dívida fosse resgatada, não é? Isto é, se alguém dissesse: a dívida está perdoada. Que não tivéssemos que ficar a ter que pagar toda esta dívida. Seria bom, não seria, meus irmãos? Seria bom também que aquilo que você ainda deve da compra da casa pudesse ser pago. Que às tantas o banco lhe mandasse uma carta dizendo: olha, a dívida está saldada. Que o banco onde você tem o cartão de crédito lhe mandasse um cartão de boas festas, dizendo: a dívida está saldada. E depois vocês voltariam para o banco e perguntariam: mas como? Porquê? E o banco dizia: alguém pagou a tua dívida. Alguém pagou a tua dívida.
seria um alívio grande, não é? Eu creio que alguns cresciam logo 5 centímetros, porque a dívida parece que nos machuca, nos abate. Meus irmãos, nós tínhamos uma dívida também para com Deus. O nosso pecado colocava uma dívida para pagar-se. Mas é interessante aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14. Vamos ler esse texto. Colossenses, capítulo 2. Vale a pena começar a ler o versículo 13. Já agora o quê? Já agora o verso 11 faz o contexto aí. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Está a falar de Cristo Jesus. E diz: no qual também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, agora notem, perdoando-vos o quê? Todos os delitos. Perdoando. Ou seja, aquilo que era a nossa dívida diante de Deus por causa do nosso pecado foi perdoado. E o verso 14, meus irmãos, é impressionante. Porque ele diz, verso 14, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. O que era, meus irmãos, o escrito de dívida? Era exatamente a lista com as nossas culpas, as nossas faltas diante de Deus. E o que é que Deus fez? Pegou nesse escrito de dívida e quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, ele cravou isso lá. E ele rasgou esse escrito de dívida. Ou seja, diante de Deus, nós que éramos devedores por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, já nada devemos. E é por causa disso que o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, já não há mais condenação sobre nós. Aquilo que era o nosso pecado, que determinava a morte, a separação espiritual de Deus e também a morte física, já foi arrancado. E esse escrito de dívida, que nós éramos devedores a Deus por causa dos nossos pecados, foi crucificado na cruz do Calvário. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquilo que era a nossa falta, que era a nossa dívida para com Deus, foi saldada. Não devemos mais nada a Deus. Isso significa, meus irmãos, que por causa disso, nós agora podemos ter acesso a Deus. Acesso livre a Deus. Podemos chegar a Ele, chamar-lhe Pai, sabendo que Ele nos visita cada dia, sabendo que Ele nos ama, apesar de nós ainda sermos pecadores, mas sabendo também que aquela culpa que estava sobre nós já não está mais, porque Cristo Jesus já a levou na cruz do Calvário. E isso significa que cada um de nós que está aqui, diante de Deus, já não é mais devedor. Já não tem mais contas a saldar-se com Deus. Porque Cristo Jesus levou tudo isso na cruz do Calvário. Amém? Isso significa que eu agora posso chegar a Deus. Posso ir à face de Deus. Posso chegar junto do trono da graça de Deus. Posso apresentar-lhe
a minha súplica, posso apresentar-lhe o meu louvor, porque Deus recebe. E recebe não pelos meus méritos. Mas quem é que pagou a dívida? Jesus Cristo. Ele pagou a dívida que estava sobre nós. Aquela condenação que estava sobre nós não está mais, porque Cristo Jesus pagou. Ele pagou na cruz do Calvário tudo aquilo que estava sobre nós. E o que é que você diz a isso? Amém? Amém. Aleluia, glória ao Senhor por isso, não é? Os nossos méritos eram incapazes de conseguir isso. Aquilo que eu pudesse fazer jamais iria alcançar esse perdão de Deus. Mas o escrito de dívida que estava sobre nós foi rasgado. Cristo Jesus pagou tudo. E pagou uma vez por todas. O que é que Ele espera de mim? Que eu aceite isso. E como é que eu demonstro essa minha aceitação? Dizendo, Senhor, muito obrigado. Porque eu não era merecedor. Mas Cristo Jesus pagou na cruz do Calvário por mim. E eu agora posso ter acesso ao Pai. Eu agora estou liberto do meu pecado. Eu agora tenho comunhão com o Senhor. Eu agora posso ir a Deus diretamente. Porque o escrito de dívida foi rasgado. Que maravilha, meus irmãos. Que bênção. Nenhum de nós alguma vez seria capaz de pagar a dívida que estava sobre nós. Eu não sei quando é que os portugueses alguma vez vão pagar a dívida que têm. Ou que temos. Mas, meus irmãos, uma coisa eu sei. A dívida que cada um de nós tinha diante do Pai está paga. Está paga. Porque o Senhor Jesus pagou. Então, o que é que Ele espera de mim? O que é que Ele espera de você? Que abra o seu coração. Que aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Que diga, muito obrigado, Deus Pai, porque me deste Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para que a minha dívida fosse paga. E diga aos senhores, agora mesmo, obrigado, senhores, porque a minha dívida está paga. Obrigado, senhores, porque a minha dívida está paga. Não ouvi mais ninguém. Vamos dizer, obrigado, senhores, porque a minha dívida está paga. Dê glórias ao Senhor por isso. É alguma coisa que nós jamais conseguiríamos pagar. Eu não sei quando é que os portugueses vão conseguir pagar a dívida. Mas uma coisa eu sei. A dívida que eu tinha diante do meu Pai que está nos céus está paga. A sua dívida está paga. E se agora você ou eu fôssemos à presença do Senhor, o que é que Ele diria? Entra no gozo do teu Senhor. A dívida está paga. Quem é que pagou? Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. A Ele toda a glória. Que o Senhor realmente trabalhe nas vossas vidas, no vosso coração. E vos dê a posse da vida eterna. Vos dê a posse da libertação da dívida que o Senhor já pagou. Pagou por si. Pagou por mim. O que é que o Senhor espera de nós? Que lhe entreguemos o nosso coração. Que digamos, Senhor, muito obrigado por essa dívida paga. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor é o meu libertador. Libertou-me da dívida do pecado. Glória seja dada a Ele. No seu coração, receba Jesus agora mesmo. Diga, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor Jesus pagou a minha dívida na cruz do Calvário. Tome Jesus na sua vida, hoje mesmo, como Senhor e Salvador. Aquele que pagou toda a sua dívida. A Ele digo.